do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. No Evangelho de hoje, Jesus chama seus discípulos. Não é uma eleição gratuita, nem caprichosa, menos ainda improvisada. Pois eles terão missões determinadas: ficar com ele, ser enviados a pregar o Evangelho, lutar contra o mal. A propósito desse Evangelho, gostaria de compartilhar contigo 3 coisas. Em primeiro lugar, quero fixar-me em 3 detalhes. Primeiro, disse o texto, Jesus subiu ao monte. Não é um lugar qualquer, mas sim o lugar do encontro com Deus. Por exemplo, Moisés recebeu no Monte Sinai as tábuas da lei. Jesus se transfigurar também no monte. E agora é no monte e junto de Deus que ele chama quem ele vai enviar. É, portanto, um chamado divino, uma vocação santa. Segundo, disse o Evangelho que chamou os que ele quis. Não significa a quem lhe agradou, mas sim aos que ele amou, pois é um chamado afetuoso, do coração e cheio de amor. E terceiro, continua explicando o texto, designou 12 para que ficassem com ele. Portanto, é primeiramente um chamado a estar com ele, ao seu lado. Em segundo lugar, consideremos mais detalhes. Disse o Evangelho que, além de ficarem com ele, os chama para enviá-los a pregar. Serão como ele, testemunha da boa notícia do Evangelho. Portanto, não se trata de somente estar com Jesus, senão, uma vez experimentado dessa amizade e proximidade, dar testemunho dele, anunciá-lo aos demais. Diz ainda o texto que esses apóstolos, esses enviados, têm autoridade. O enviado de Jesus goza de seu poder para lutar contra o mal, para sanar, para semear esperança, para transmitir graça, vida. Em terceiro lugar, quero que te detenhas nessa lista de chamados: Simão, Tiago, João, André, Filipe. Tem de tudo: um publicano, um traidor, enérgico, outro que negará por 3 vezes. Não são heróis nem santos feitos. A grandeza desses escolhidos é aceitar o chamado de Jesus e segui-lo de perto. Hoje, teu nome se encontra também aí. Antônio, Beatriz, Carlos, Daniela, Eduardo, Fernanda, José, Maria, seja quem fores, tu és chamado pelo Senhor. Que seja com ele, pois ele te chamou, te amou. Aproveite de sua amizade, de sua companhia, de sua proximidade e compartilhe essas experiências com outros. Perguntas-te: vai aceitar o chamado de Jesus e segui-lo mais de perto e ser testemunho seu no mundo? Que esse Evangelho renove tua vocação de chamado do Senhor e que tu te esforces em cuidar de sua amizade com Ele, em manter-se próximo a Ele e com sua autoridade e graça, sejas testemunho no mundo de seu imenso amor.